Olá, quem vos fala é Aldir Amaro do Experimentos Garage. Dando continuidade a essa série da menina CNC, eu vou nesse vídeo mostrar o corte que eu fiz de madeira para a parte de estrutura da minha máquina. Vou te mostrar uma peça que eu fiz na impressora 3D só para dar um charme, isso não é nada obrigatório, é só para ficar mais legal aí o acabamento final. A soldagem dos fios, a parte de isolamento, a montagem da parte elétrica, a instalação de 2 softwares básicos para a gente executar os testes, solução de alguns problemas e a fonte de 6 volts que eu indiquei errada no último vídeo. Falei 12 volts, mas na verdade era 6 volts. A fonte então é de 6 volts para o motor de passo de CD e DVD, e não de 12. Eu havia criado a confusão por conta de achar que a gente ia usar os motores maiores, porque eu tenho outras máquinas, eu tenho outros motores lá na bancada, que eu estou montando uma máquina maior também, e acabei confundindo na hora de montar aí o vídeo para vocês. Então me perdoem, se você colocou a de 12 e comprou já a de 12 volts, você pode montar um circuitozinho para poder fazer uma fonte ajustável e você ajustar ela aí para 6, 7 volts, que é o ideal. Eu utilizei para fazer o desenho da minha máquina o SketchUp, está aqui uma parte do desenho que eu fiz. Aproveitei dois pedaços de madeira que eu tinha, coloquei os tamanhos dele aqui e joguei os desenhos dentro dele para poder fazer o corte. E essa lateral eu aproveitei e já marquei o local onde eu ia fazer o furo, porque eu cortei na minha CNC que eu já tenho. Você pode cortar na mão, lógico, se você não tiver uma router, uma CNC, você faz os cortes na mão e faz os furos manuais também. A minha primeira máquina foi feita toda dessa forma. Depois eu vou dar algumas dicas também nos vídeos futuros de como é que usar o SketchUp, usar o SketchUp UCAM para poder montar os arquivos que vão ser fresados também. Eu peguei e exportei ele para outro programa que eu gosto de utilizar muito, que é o Kanban. Aí tem lá a opção de exportação aqui dentro do SketchUp, você instala um plugin e ele permite exportação para DXF. E você escolhe no formato de polilinha. Aqui já tem a interface do Kanban, mostrando aqui a minha figura. Aqui eu já havia criado o percurso e aqui mostra quantas vezes ele passou. No caso, a madeira era de 1 centímetro, então eu passei 4 vezes 2,5 milímetros a cada passada. Realizei o teste, depois vou passar para vocês os programas que a gente usa para testar o código, para fazer a simulação virtual, para ver se está tudo ok. Testei aqui, deu tudo certinho, aí levei para a máquina para fazer o corte. Aqui está a interface de um outro software que eu gosto de utilizar, Candle, e aqui ele já tinha dado o termo quando eu fiz o corte das laterais. Aqui estão as peças já cortadas, eu vou colocar o vídeo para você ver um pedacinho dela trabalhando. Na impressora 3D, eu baixei este arquivo, que é um suporte para colocar o motor do drive de CD-ROM, e ele fica menorzinho, fica aquela carcaça gigante, porque esse aqui eu vou utilizar para ser o eixo Z da minha máquina. Para não ficar muito grande, como eu estou montando a máquina bem bonitinha agora, bem feitinha, não que a outra não esteja bem montada, mas essa está ficando mais chique. Então, resolvi imprimir essa peça na impressora 3D para fazer a máquina ficar um pouco mais delicada, ficar um visual mais atraente. Mas não é obrigatório
você gerar essas peças. Mesmo porque dá um certo trabalho calibrar e montar isso aqui. Eu tinha pouquinho drive para poder fazer a escolha do melhor. Aqui está até o das antigas máquinas que eu tinha utilizado. O do drive de disquete aqui embaixo. Aí tinha vários, separei todos eles, assim, por grau de parentesco, vamos dizer assim. Quanto mais parecido ou idêntico. Separei, tem vários. E aí eu escolhi 2 desses aqui de plástico para ficar mais levinho. Tirei a parte de ferro para poder utilizar no projeto. Aqui aquele exemplo que eu falei para vocês, do shield que eu estou montando, um circuitozinho do laser, montado aqui na mão por um grande amigo, que já não está entre nós. Aqui, aí deixei ele de recordação, nem modifiquei, passei ele para protoboard, deixei ele desse jeito aqui. Toda vez que eu vou usar laser, eu uso esse circuito dele. Aqui tem os dissipadores de calor. Tem uma outra plaquinha que a gente pode utilizar também, deixei como exemplo aqui para mostrar para vocês, que é um shieldzinho para Arduino Uno. Eu uso ela na outra máquina que eu tenho. Se você tiver uma garrinha, a terceira mão que a gente chama para poder fazer a solda, é mais tranquilo, porque é bem pertinho esses motores aqui, ele é bem pertinho os contatos, então tem que ficar bem de olho para ver se não fecha curto entre eles. No meu caso aqui, as bobinas era onde estava o vermelho e o preto, era uma bobina, e o branco e o amarelo era outra bobina. Depois eu usei o multímetro para verificar se estava passando corrente entre as bobinas A e B. Então testei, estava tudo certo, aí isolei. Coloquei cola quente para fazer o isolamento, isolei também o conectorzinho que eu montei, que vai ser plugado lá nos shields. O Easy Drive, nessa foto aqui, eu estava ajustando o VRF, que é a parte de fornecimento de amperagem que vai para os motores. Então, se por acaso seu motorzinho não estiver andando, dando 5 passos, como no exemplo que eu vou mostrar para vocês, pode ser que você tenha que fazer o ajuste aqui de corrente. Então está aqui o símbolozinho, tá? Você tem que fazer o ajuste de corrente para o motor girar. O meu estava no mínimo, aí o motor não estava funcionando com 6 volts. Ele só estava funcionando com 12 volts, só que com 12 volts ele estava esquentando muito. Então eu passei para 6 volts e aí fiz o ajuste aqui de corrente e aí o motor andou para um lado e para o outro. Do software que você vai precisar, vai ficar a descrição aí no link para você baixar. O primeiro deles é o Xloader. Você vai baixar ele e depois vai baixar o arquivo hexadecimal, que é o firmware que vai ser carregado no Arduino Uno ou no Nano. Depois disso, abrindo o programa, você vai clicar nos 3 pontinhos, vai escolher onde você salvou o arquivo hexadecimal, vai escolher o dispositivo que você está utilizando, aqui no meu caso é o Arduino Nano, a porta e o baud rate. No Nano, eu coloquei 57600, funcionou bem. Você clica no upload, ele demora mesmo um pouco para poder carregar. No Arduino Mega, pode ser que você utilize 115.200, pode usar velocidade maior. Com 57.600 eu testei também e tinha funcionado. Mas se você quiser escolher outra velocidade, você pode fazer o teste e fazer o upload. Alguns problemas que eu tive na hora de fazer a montagem do eixo Z, você viu que o eixo ficou um pouquinho torto, e aí ele já deu trabalho de alinhamento. Tudo na impressora 3D e na Router tem que ser perfeitamente alinhado para não forçar os motores e você obter melhor performance e maior precisão. Aqui, na hora de fazer a montagem, os fios fizeram pressão e acabou ficando torto. E aí deu um certo trabalho para poder alinhar ele. E aqui dentro tem a parte que faz o contato com o eixo e que faz a peça deslocar. Quando você pega o drive montado, isso está funcionando perfeitamente. Quando você monta, aí já começa a ocorrer os problemas. A mesma coisa quando você vai montar a máquina maior, aí você tem os problemas das guias que você tem que ir montando, escolhendo esquadrejamento, os cortes têm que ser bem perfeitos, que senão a máquina te dá um monte de dor de cabeça. Por isso que é legal primeiro aprender com a pequena, que os problemas são menores, e você vai aprendendo com os pequenos erros que ela vai passando para você.
problema de, na hora de estar andando, o trilho não, o suporte que está encaixado no trilho, ele esbarrar em algum lugar. São detalhes que você vai aprendendo nas máquinas pequenas e que depois, na máquina maior, você já está mais, vamos dizer assim, mais escolado. E aí você não vai sofrer tanto. Vamos para os testes. Estou aqui na garagem, então aqui tem um pouco de barulho, então vocês me desculpem pelo barulho. Então coloquei os drivers aqui, fiz a solda, coloquei cola quente para poder isolar os terminais, depois eu coloco uma foto mostrando melhor. Eu acabei que não usei o drive de disquete, o motorzinho do drive de disquete, porque ele estava dando problema na hora de configurar ele. Então eu peguei outro drive de CD-ROM e imprimi um suportezinho para colocar ele, para ele ficar menorzinho, para ficar mais bonitinho. Tá? Mas você pode usar o normal aí, que vai funcionar perfeitamente. Até recomendo usar o normal, porque mesmo você imprimindo na impressora 3D, é chato de fazer os ajustes para ele funcionar corretamente. O meu ainda está enroscando, eu preciso ainda dar mais um ajuste nele para ele funcionar corretamente. Outra coisa, com relação à voltagem, a gente tem que alimentar esses drivers com até no máximo 6 volts. Eu tinha colocado lá uma fonte de 12 volts, porque eu tinha esquecido que a gente não ia usar esses motores maiores de impressora, a gente vai usar os motores menores. Então, a fonte tem que ser de 6 volts, porque esse motorzinho é de 4 a 6 volts. Esse shieldzinho aqui do Easy Drive, ele suporta de 6 a 30 volts. De 7 a 30 volts, 6 a 30 volts, ele suporta. E eu detectei isso por causa da temperatura. Na hora que eu peguei aqui, eu olhei a temperatura dos motores, os motores, você vê que o motor agora está com 30 graus. Ele chegou a mais de 60 graus. Inclusive o chipzinho aqui dele também, ó. Tá vendo que está 29 graus, é uma temperatura boa. O máximo que ele suporta é O máximo que ele suporta é 136 graus, se eu não me engano. Mas então a gente vai colocar dissipador de calor também, vai ajudar isso a resolver um problema dele. Outra coisa também, ele tem o potenciômetrozinho para fazer o ajuste aqui dentro. Esse potenciômetro, se o seu motor não estiver girando, andando, você vai girando ele devagarzinho e dando comando até ele funcionar. Então tá tudo ligado. Eu fiz também um cabinho para poder conectar ele no shield para ficar mais fácil. Eu vou utilizar o Universal G-Code Sender. Tem uma versão mais nova, que inclusive tem interface dele é mais bonita, mais melhorada. Mas para o que a gente vai fazer, esse aqui vai funcionar mais simples. Vamos começar pelo mais simples. Aqui tem a porta, eu estou usando no Linux agora, então a minha porta está desse jeito, mas a sua deve ficar com 3, com 4, por aí. A velocidade 9600, você manda abrir e você já percebe que a máquina fica aqui zerada toda vez que você abre. Isso depois eu vou explicar também mais detalhes no próximo vídeo. Quando você digita $, ele pega e mostra toda a configuração dos steps. Inclusive, aqui em Settings, você vem aqui no GRBL, ele vai mostrar aqui os passos. Eu configurei com 53.33, porque era a configuração que eu tinha encontrado na internet, mas depois eu vou fazer um ajuste fino na hora que a maquininha estiver montada por completo, usando regra de 3, para dar certinho quando ele está andando aí 1 centímetro, andar exatamente 1 centímetro. Eu estou achando que esses valores não estão muito certos, não. Então, depois a gente vai ajustar ele também. Então, você configura ele aqui, você troca o valor, digita aqui o valor certo, vamos supor que eu fosse aumentar aqui para 60, e dá o Save, e ele vai salvar a configuração. Depois eu vou passar por mais alguns itens desse da configuração dos drivers. O que importa para a gente agora é só acertar o step para fazer o teste na parte eletrônica. Aqui em cima você vai em Machine Control. Depois eu vou explicar para que serve Reset 0, Retornar ao 0, Soft Reset. Isso aqui quando a máquina estiver montada, aí eu vou começar a explicar isso para vocês. Não se preocupa com isso agora não. O que a gente vai usar aqui, ó, tanto que vai andar, eu vou colocar aqui 5 milímetros e vou apertar aqui os botões para poder movimentar.
você vai perceber aqui que ele vai andar, esse carro aqui vai mexer, ó. Você viu ele mexendo? Então ele andou, vou andar de volta para o outro lado. Beleza, andou para os dois lados. Agora este motor aqui andou. Agora fazer ele andar para o outro lado. Andou. Agora o meu eixo Z, vou tentar fazer ele andar aqui, ó. Ó, andou. Vou tentar voltar ele. Aí, voltou. O meu tá enroscando um pouquinho, porque eu tenho que fazer um ajuste, tenho que colocar o outro trilho que eu ainda não coloquei. Mas essa parte aqui do GRBL, é isso aqui que a gente vai fazer para poder testar se está funcionando. Agora, a gente tem que partir para outra parte, que é colocar isso tudo na estrutura de madeira. Eu já cortei a minha, vou ver se vai dar tempo de montar para poder gravar e colocar dentro dessa aula para vocês. Se não, fica para a próxima os detalhes. Quero agradecer a Deus primeiramente, a todos vocês que estão acompanhando essa série, agradecer aos meus colaboradores do Experimentos de Garagem, e o nosso próximo vídeo vai ficar mais algumas dicas para montagem, alguns softwares novos que eu vou passar para vocês e a realização de mais testes. Fiquem com Deus e até o próximo experimento.